A Rússia iniciou a guerra com 12 caças modernos de elite na Crimeia e já perdeu mais da metade. Sua frota de jatos na Crimeia enfrenta derrota total. Essa é mais uma derrota humilhante para a Rússia e mais uma grande vitória para a Ucrânia. E essa é uma história que remonta a antes mesmo do início da invasão em grande escala, até a anexação da Crimeia em 2014. Após tomar a península à força, Moscou enviou seu 43, o Regimento de Aviação de Ataque Naval, para lá. O regimento foi baseado no aeródromo ocupado de Sarki, nos arredores da cidade de Sarki, na costa oeste da Crimeia. Ele estava equipado com alguns bombardeiros Sukhoi Su-20 e 4 e uma dúzia de caças Su-30SM. Esses caças estão entre os melhores de todo o arsenal russo. Eles se baseiam no Su-30 criado na União Soviética nos anos 1980 para substituir caças da Guerra Fria, como MiG-29 e Su-27, e voou pela primeira vez em 1989. O Su-30 tornou-se popular, com versões especiais produzidas e exportadas para diversos países. Uma dessas variantes foi o Su-30, modernizado comercial indiano ou modernizado comercial indiano, um Su-30 feito especialmente para a Força Aérea Indiana. Projetado em conjunto com a empresa de defesa indiana Hindustan Aeronáutica. O Su-30, modernizado comercial indiano, reuniu os melhores elementos de vários caças, como Su-30, Su-20 e Su-27 e Su-37. Com aviônicos avançados, sensores superiores e armamento mais potente que o modelo básico, o Su-30, modernizado comercial indiano, tornou-se o principal caça de superioridade aérea da Força Aérea Indiana. A Rússia gostou tanto dessa variante que resolveu produzir algumas para si, sob o nome Su-30SM. O Su-30SM caça de quarta geração Plus é um dos jatos de combate mais versáteis já produzidos pela Rússia. Ele possui inúmeras vantagens em relação aos seus predecessores. Embora não alcance os melhores caças americanos e já tenha sido superado pelo Su-57, ainda é uma força aérea formidável. Ele possui um radar N011 M-BARS avançado, capaz de detectar e identificar alvos a até 400 quilômetros. As aletas frontais e os propulsores direcionáveis dão ao Su-30SM grande manobrabilidade para escapar de armas inimigas e vencer combates aéreos. Ele pode receber vários armamentos, como mísseis ar-superfície e bombas guiadas ou não. Com uma carga máxima de mais de 17 mil libras, ele também conta com sistemas inteligentes de proteção para aumentar a sobrevivência, além de capacidades de guerra eletrônica. Em resumo, o Su-30SM é uma peça fundamental do arsenal aéreo da Rússia. E quando posicionou uma frota considerável desses jatos na Crimeia, o Kremlin jamais poderia imaginar quantos deles acabaria perdendo. Muito provavelmente, assumiu que os jatos seriam um forte elemento de dissuasão contra qualquer ataque ou manobra militar ucraniana na península. Em vez disso, eles se tornaram um alvo. E a primeira perda veio em menos de 2 semanas após o início da invasão. Em 5 de março de 2022, Su-30SM foi abatido pelas Forças Armadas da Ucrânia e caiu na região de Mykolaiv, na Ucrânia. O piloto e o navegador ejetaram, sobreviveram e foram capturados pelos ucranianos. Um deles era o Major Oleksiy Golovensky, comandante do esquadrão de aviação na época. Meses depois, em 9 de agosto de 2022, a frota de caças da Crimeia da Rússia sofreu um golpe ainda maior. Do nada, uma série de enormes explosões ecoou ao redor da base aérea de Sarki. Explosões de fogo e fumaça tomaram o ar, como se a base fosse destruída de dentro para fora. Relatórios iniciais mencionaram 3 ou 4 explosões, mas esse número depois subiu para 6, 7 e até 15 em alguns relatos. Os russos rapidamente declararam estado de emergência antes de afirmar que as explosões foram resultado de um acidente. Pessoas em pânico fugiam, enquanto moradores eram levados rapidamente para abrigos, à medida que os danos eram revelados. Naquele dia, destruíram 5 jatos Su-20 e 4 e 3 Su-30SM. Um Su-30SM e até 3 Su-20 e 4 teriam sido danificados no ataque, segundo a mídia e imagens de satélite do aeródromo.
A Ucrânia não assumiu responsabilidade pelo ataque de imediato. Em vez disso, o Ministério da Defesa ucraniano fez uma piada online, alertando os russos sobre regras de segurança contra incêndio e a proibição de fumar em locais não especificados. Mas não demorou muito para que analistas militares e especialistas avaliassem as imagens e fotos de satélite e concluíssem que isso foi, muito provavelmente, um ataque direcionado e preciso, e não um acidente aleatório. Algumas fontes sugeriram que a Ucrânia deve ter lançado mísseis MGM-140 ATACMS de fabricação americana contra Sarki, ou que a Ucrânia usou seus próprios mísseis balísticos HRM-2 ou mísseis de cruzeiro R-360 Netuno. Várias teorias e ideias surgem, mas nenhuma foi confirmada até o início de setembro de 2022, quando o comandante-chefe da Ucrânia, na época, Valery Zaluzhny, admitiu que as Forças Armadas da Ucrânia foram realmente responsáveis pelo ataque. Zaluzhny confirmou que a Ucrânia usou armas nacionais no ataque, destruindo 10 aviões russos. Ele disse que o ataque prejudicou as capacidades militares da Rússia e também visou desafiar a confiança e o senso de impunidade do Kremlin, para provar que a Ucrânia estava pronta e capaz de revidar e causar sérios danos por conta própria. Foi um dos maiores e mais bem-sucedidos ataques ucranianos no início da guerra, quase um precursor de ofensivas posteriores, como o famoso ataque da Operação Teia de Aranha, ocorrido no início do ano, quando drones ucranianos atingiram 4 bases aéreas russas no mesmo dia. Poucos meses após a invasão, a Rússia já havia perdido 4 dos 12 Su-30 SMs na Crimeia, além de um quinto seriamente danificado e precisando de reparos. Mas a Ucrânia não parou. Em 11 de setembro de 2024, um caça russo Su-30 SM simplesmente pareceu desaparecer perto da cidade de Sebastopol, pouco depois de lançar um ataque com mísseis contra a cidade portuária ucraniana de Odessa. Analistas de inteligência de fonte aberta que acompanham aviões russos relataram no Telegram. Ontem, por volta das 23h40, um Su-30 SM inimigo sumiu sobre o Mar Negro após lançar mísseis KH-31P na região de Odessa. Hoje, buscas e resgates ocorrem no local do desaparecimento, a 39 milhas do porto de Selizny. Não havia informações sobre os 2 tripulantes, e é provável que ambos não tenham sobrevivido. Em seguida, a verdade sobre o desaparecimento misterioso foi revelada. Uma unidade especial da Inteligência de Defesa da Ucrânia, Diretoria Principal de Inteligência, derrubou o jato usando um sistema portátil de defesa aérea. Sistemas portáteis de defesa aérea, segundo o comunicado do Diretoria Principal de Inteligência. Na operação no Mar Negro, soldados da Unidade Especial da Diretoria de Inteligência de Ucrânia, do Ministério da Defesa da Ucrânia, destruíram o caça russo Su-30 SM com sistemas portáteis de defesa aérea. O caça, que caiu no mar, pertencia ao 43º Regimento de Aviação Naval separado da Federação Russa, que está baseado no aeródromo da cidade de Sarki. Na Crimeia ocupada, os ocupantes perderam contato com sua aeronave de combate em 11 de setembro de 2024, por volta das 5 horas. Cerca de 3 horas depois, os russos começaram uma operação de busca e resgate com a aeronave AN-26 e os helicópteros Mi-8 e Ka-27. Durante o almoço, os invasores informaram ao comando sobre o ocorrido no mar, cerca de 43 milhas a noroeste do Cabo Tarrankut. Uma mancha de combustível de aviação foi vista, seguida pelos destroços do Su-30 SM destruído. Uma aeronave dessas custa cerca de 50 milhões de dólares. A próxima perda ocorreu no início deste ano, em 2 de maio, e essa foi particularmente especial. Logo cedo, naquele dia, veículos de notícias e canais de mídia social relataram que uma tripulação aérea russa havia acabado nas águas do Mar Negro e precisou ser resgatada por um navio cargueiro civil após um ataque de drone ucraniano. Naquele momento, não se sabia de qual aeronave eram ou o que havia ocorrido, mas logo os detalhes surgiram e o mundo ficou chocado com a verdade. Descobriu-se que os russos estavam a bordo de um caça Sukhoi Su-30, que foi abatido por um drone marítimo ucraniano Magura. Pela primeira vez na história mundial,
um drone aquático derrubou um avião de guerra. E foi mais um exemplo incrível de como a inovação e engenhosidade ucranianas venceram no final. O drone Magura foi operado por uma unidade especial da Inteligência de Defesa da Ucrânia, trabalhando em conjunto com as Forças de Defesa Ucranianas e o Serviço de Segurança da Ucrânia. Como explicado em uma postagem do Diretoria Principal de Inteligência no Telegram, pela primeira vez no mundo, soldados do Diretoria Principal de Inteligência destruíram uma aeronave de combate inimiga com um ataque de um drone naval Magura. Em 2 de maio de 2025, a unidade especial do Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, com o Serviço de Segurança da Ucrânia e as Forças de Defesa, eliminou um Su-30 russo no Mar Negro. Esta é a primeira vez que um drone naval destrói uma aeronave de combate no mundo. Soldados da Unidade de Forças Especiais do Grupo 13 do Ministério da Defesa da Ucrânia realizaram um ataque histórico com um míssil da plataforma marítima não tripulada Magura. O caça multifunção da Rússia, avaliado em cerca de 50 milhões de dólares, pegou fogo no ar e caiu no mar, afundando nas profundezas das posses de Netuno. O ataque bem-sucedido a uma aeronave inimiga ocorreu perto do porto de Novorossiysk, onde os moscovitas escondem os restos de sua frota do Mar Negro. Lembramos que em 31 de dezembro de 2024, graças ao drone marítimo de mísseis Magura V5, Forças Especiais da Defesa Aérea da Ucrânia destruíram um alvo aéreo pela primeira vez no mundo. 2 helicópteros Mi-8 russos. Isso não apenas enfraqueceu ainda mais a frota de jatos da Crimeia da Rússia, mas também provou que os drones marítimos da Ucrânia eram muito mais capazes e poderosos do que os analistas haviam inicialmente esperado. A perda mais recente de um Su-30 SM foi em 15 de agosto, quando a inteligência naval da Ucrânia interceptou comunicações russas confirmando a perda de contato com a aeronave, em missão perto da Ilha das Serpentes, no Mar Negro. Em uma postagem no Telegram, as forças navais da Ucrânia informaram que a inteligência da Marinha interceptou uma comunicação sobre a perda de contato com a aeronave Su-30 SM dos russos, em missão a sudeste da ilha Zmini. A aeronave caiu por motivos desconhecidos. Os ocupantes realizam operação de busca e resgate. Destroços do avião foram encontrados na superfície do mar. Os pilotos ainda não foram identificados. Isso eleva o número final de Su-30 SMs destruídos da frota da Crimeia para 7, com mais 2 danificados. No ataque à base aérea de Sark, em 2022, e outro ataque de drone em julho deste ano. Além disso, outros Su-30s e caças russos foram danificados ou destruídos em outras regiões durante a guerra. Em abril deste ano, a Agência de Inteligência Militar da Ucrânia relatou um ataque de sabotagem bem-sucedido em um aeródromo militar perto de Rostov-do-Don, deixando um caça Su-30 SM em chamas, a aeronave inimiga destruída e a oposição ao putinismo na Rússia cresce. Mais uma ação de resistência ao regime criminoso de Putin. No aeroporto central de Rostov-do-Don, um caça Su-30 SM do agressor, número 35, pegou fogo e foi destruído. O custo estimado da aeronave inimiga destruída é de 50 milhões de dólares. Primeiro, há a questão do custo. Como mencionado, os caças Su-30 SM são caros. Essas são aeronaves extremamente caras, cada uma valendo até 50 milhões de dólares. Ao destruir 7 deles na Crimeia, a Ucrânia deixou o Kremlin com uma conta impressionante de 350 milhões de dólares. Isso é mais importante agora do que nunca, já que a economia russa está cada vez mais próxima de um estado de ruína absoluta. O presidente do país, Vladimir Putin, tem investido de forma imprudente enormes somas de dinheiro na sua invasão à Ucrânia, retirando recursos do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia. Nesse processo, o Fundo Nacional de Riqueza era avaliado em mais de 180 bilhões de dólares antes do início da invasão. No início de 2025, esse valor caiu para 35 bilhões de dólares, evidenciando o alto custo do conflito. Os fundos serviram para comprar drones Shahed do Irã e firmar acordos com a Coreia do Norte para fortalecer as forças russas, distribuindo grandes pagamentos em dinheiro a novos recrutas para compensar as enormes baixas do país.
e construindo novas fábricas de produção militar, produzindo drones kamikaze, componentes de caças, bombas planadoras e muito mais. A Rússia está gastando além do que pode, segundo líderes financeiros do país, que alertam para uma grande recessão, caso não haja mudança de rumo. Até mesmo Putin foi forçado a admitir a derrota no campo financeiro, prometendo que os gastos com defesa do país vão diminuir em 2026. Enquanto isso, o russo médio enfrenta uma vida mais difícil, com muitos itens essenciais do dia a dia mais que dobrando de preço. Quando a Rússia perde equipamentos militares caros, como radares, tanques, sistemas de defesa aérea ou caças Su-30SM de 50 milhões de dólares, o impacto é enorme. Elas enfraquecem ainda mais a economia. Embora a Rússia possa fabricar mais jatos, já os perdeu. Ela não pode se dar ao luxo de fazer isso para sempre. Os custos estão simplesmente saindo do controle e as perdas não estão diminuindo. Como a Ucrânia já destruiu vários Su-30s neste ano, a perda dos Su-30SMs também abala a confiança e o controle militar da Rússia, o que é crucial na Crimeia. A Rússia controla a península há mais de uma década e o Kremlin acredita que seguirá dominando a Crimeia por muitos anos. Mas a Ucrânia tem uma visão bem diferente. Enquanto defende cidades na linha de frente e luta em Donetsk, Luhansk, Kharkiv e Kherson, o exército ucraniano também lançou vários ataques à Crimeia durante o conflito. Até agora, buscou libertar a península gradualmente, enfraquecendo a posição da Rússia e mostrando ao Kremlin que não pode manter aquela terra sem oposição. Logo no início da guerra, começaram os primeiros ataques a alvos como a Ponte da Crimeia, Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Península da Crimeia. O ex-major-general das Forças Armadas da Ucrânia, Dmitry Martchenko, afirmou que a ponte do Estreito de Kerch era o principal alvo das Forças Armadas ucranianas na época. Isso não é segredo, nem para os militares deles, nem para os nossos, nem para os civis deles, nem para os nossos civis. A Ucrânia também atacou alvos militares importantes na Crimeia, com mísseis e drones, como o ataque da Operação Armadilha de Caranguejo em setembro de 2023, quando mísseis Storm Shadow atingiram Sebastopol para destruir o quartel-general da Frota do Mar Negro russa. Ou os ataques de 2024 às bases aéreas em Zankoy e Belbek, que destruíram equipamentos militares caros como os caças MiG-31. Tudo isso ajuda a aumentar o moral ucraniano, demonstrar a fortaleza e as capacidades militares do país e humilhar a Rússia repetidas vezes. O maior benefício para a Ucrânia ao destruir os caças russos é, sem dúvida, salvar vidas e tornar o país um pouco mais seguro. Como dito na introdução deste vídeo, os Su-30SM são caças fortes e versáteis, capazes de ataques ar-ar ou ar-solo. Eles transportam grandes cargas, lançam bombas guiadas e disparam mísseis, deixando destruição por onde passam. Eles foram usados em diversas ocasiões na guerra para matar ucranianos e destruir parte da infraestrutura do país. A Rússia também usou seus Su-30SM para lançar mísseis antirradares KGH-31P e KGH-58, a fim de suprimir e sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia, facilitando para que drones e outros mísseis consigam contornar essas defesas e atinjam seus alvos com sucesso. Quanto mais desses caças a Ucrânia conseguir derrubar, destruir ou manter em solo, mais difícil fica para a Rússia planejar e lançar ataques. Mais missões de bombardeio, ataques de mísseis e enxames letais de drones. Isso significa menos danos e menos mortes ao longo do tempo. Agora, com uma frota cada vez menor de aeronaves à disposição, menos pilotos e operadores treinados para usar os jatos de forma eficaz, e uma economia cada vez mais abalada e fragilizada, a Rússia está enfrentando uma derrota total nos céus. Enquanto isso, a Ucrânia reforçou sua força aérea com Mirage, 2.000 franceses e F-16 americanos fornecidos por aliados da OTAN. A Ucrânia também tem investido e inovado no campo da guerra eletrônica para enfraquecer ainda mais as ofensivas aéreas da Rússia, construindo uma grande barreira para desviar os Shahed, drones caindo em espiral do céu e criando equipamentos domésticos baratos para que as bombas planadoras russas quase sempre errem o alvo.
Você pode saber mais sobre essas inovações incríveis e os sucessos recentes em nossos vídeos mais recentes. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal confiável para não perder ainda mais notícias fascinantes, avanços animadores e reportagens impactantes diretamente da linha de frente da guerra entre Ucrânia e Rússia.